Olá, eu sou o professor Alex, sou professor de artes e hoje a gente vai estar falando, caros alunos, de performance. Não é simples performance artística, né? É uma performance que realmente chama bastante atenção pelo fato dela ser bem diferente, bem chamativa mesmo no caso. E a performance, na realidade, ela seria quando o artista ele apresenta uma cena, né? Normalmente o artista ele acaba utilizando aí o seu próprio corpo como suporte para o espectador observar a sua obra de arte que ele está produzindo. Se a gente for ver na etimologia da palavra, performance ela deriva aí do francês, né? O antigo performance e significa da forma, né? Da forma na questão do fazer, né? Tem muito legal a gente entender também, galera, sobre as características da performance, né? Então, o que é uma arte performática, né? Então, na realidade, ela não tem um lugar apropriado para você fazer uma performance. Para acontecer, no caso, uma performance, pode ocorrer tanto no museu, tanto na galeria, também pode pensar também em instituição, né, quanto algum ambiente urbano, ou até mesmo nessa questão mais pública, né? Você pode fazer uma performance num ambiente totalmente público aí, no caso. É, alguns registros da ação da performance, no caso, por meio de fotografia, por meio de vídeo, né? Mas tem um caráter bem efêmero, na realidade, talvez até meio passageiro aí no caso, tá? O corpo, na realidade, ele acaba sendo um instrumento da ação artística na performance, tá bom? Então tem uma linguagem híbrida também, que na realidade a linguagem híbrida, pessoal, para quem não conhece, é uma mistura de elementos do teatro, tá? Por exemplo, nas artes visuais, a instalação, a música, entre outras coisas aí. Então, para a gente entender um pouquinho sobre performance, durante a história humana, pessoal, o corpo, na realidade, desde o pensamento aí mais antigo no caso, veio dentro do pensamento grego aí, como o corpo ele acaba mostrando essa ideia de como se fosse uma obra de arte realmente, se a gente fosse ver nesse ponto de vista. Aí mais ou menos no século XX, né, por aí, ele acabou se tornando aí através do Marcel Duchamp, né, que provavelmente você deve conhecer, o cara do dadaísmo, né, o cara que das vanguardas europeias, né, e ele tinha um movimento chamado Handmaiden, né, essa ideia aí de ser contra a cultura, no caso, né. O handmade era você se apropriar aí de um objeto e transformar ele em obra de arte. Então, no século XX cresceu muito a performance, se a gente for pensar nesse sentido, né? Então, a partir daí dos anos 60, né, na ideia do conceito ser mais importante, os artistas passaram a fazer performances em público, né? Seja dentro ou fora de museus e galeria, no caso. Então, apesar das suas características anárquicas, né, no caso performance, a sua própria razão, galera, vem de definir na realidade uma expressão de arte cênica, né? Uma questão mais teatral. E, por exemplo, um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza uma performance, mas alguém pintando esse quadro ao vivo já poderia caracterizar uma performance. Então, ou seja, quando você vê uma exposição, você está vendo um quadro, beleza, né, num museu e tudo mais. Mas se você vê uma pessoa pintando um quadro, pode fazer uma parte de uma performance nesse sentido, tá bom? Então, só para a gente continuar entendendo aqui sobre a performance, outro elemento primordial da performance é o tempo, né? O tempo, a performance, na realidade, ela acontece num determinado tempo e espaço. E não pode ser repetida, galera, pois mesmo quando a obra for reproduzida, ela se tornará outra obra, já que será feita em outro tempo e com outro público, né? Então a performance ela nunca é igual, porque o público muda, né? Conforme o público vai mudando, então a performance ela vai criando uma outra vertente aí no caso. Então, o artista, galera, eles têm essa questão do elemento estético aí em relação ao tempo também, tá? Então, a performance artística, ela dá no tempo aí sua efemeridade e sua condição, no caso. Então, o registro, na realidade, isso permanece aí, né? Eles estão nessa ideia aí de mais voltada aí para essa parte teatral,
né, essa parte mais performática do corpo, né? Então a performance ela vem crescendo muito aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Começou lá fora, mas aqui no Brasil ela vem crescendo muito em todos os sentidos. Para a gente tentar entender sobre a performance, vou falar para vocês aí de um artista que ele chama muito, mas muita atenção aí pelo fato dele fazer umas performances bem, mas bem diferentes, pessoal. E esse daqui, pessoal, é o Chris. O Chris é um rapaz aí na época, né, quando ele fez essas performances, ele chamou bastante atenção na época. Então, na realidade, nessa performance, o Chris, pessoal, ele pediu para o seu amigo, como você pode verificar aí na telinha de vocês, ele pediu para o seu amigo, né, que atirasse de raspão no seu braço. A realidade, o intuito era apenas escorrer um pouco de sangue, né? Entretanto, galera, na hora do ato, não saíram como planejado, né? O amigo dele acabou acertando, no caso, a bala e perfurou o braço do artista. Então, lógico que isso chama bastante atenção, porque para a época já era muito forte. Depois, quando surgiu Marina Abramovic, e entre outros artistas aí, né, o Mauricianês, no caso. Então, esses artistas, quando eles usam o próprio corpo, eles acabam se machucando também, né? Se você for contar aí, eles acabam colocando, né, essa ideia da performance, eles acabam colocando a própria vida em risco, né, dependendo aí da performance que ele for fazer. Então, muitos fazem as performances que duram anos, no caso, né, outros duram dias, outros duram meses. Aí depende muito do artista, no caso, para fazer esse tipo de performance. É algo chocante mesmo, e essa do Chris aí eu acho que marcou, eu não podia deixar passar em branco, sem falar dessa obra que ele produziu. Então, só para a gente continuar aqui, eu não podia deixar de falar dela, né, que é a Marina Abramovic. Quando eu falo da Marina Abramovic, não tem como fugir, exatamente pelo fato dela ser a avó da performance. Então, a Marina Abramovic, ela nascida na Sérvia, no caso, né? E ela é extremamente importante aí para os estudos do corpo, porque ela usa o corpo como obra de arte, assim como o Chris, né? Que eu dei o exemplo aí no slide anterior para vocês. Então, para falar da Marina Abramovic, vamos tentar entender algumas performances que ela produziu. Por exemplo, essa daí mesmo, que ela segura o arco, né, e ela fica durante muito tempo segurando ali, correndo até mesmo o próprio risco de vida, né? Então, a Marina Abramovic, nessa performance aí do Hint 2, no caso, ela, galera, dá para você fazer uma leitura da imagem que ela acabou ingerindo aí alguns medicamentos que deixaram o seu corpo imobilizado, né? E na realidade num estado até mesmo de convulsão. Então você pode verificar aí que ela sofreu algumas convulsões, e apesar de não ter um controle aí do seu corpo, pessoal, ela tinha na realidade uma consciência do que acontecia na sua volta, né? Depois que a Marina ela ingeria outros remédios, dessa vez um calmante aí que colocava até mesmo um sono profundo, né? Ela acabou meio que desmaiando aí no decorrer da performance dela. Aí tem um trecho que eu acho bem interessante, né? Falar sobre ela, que ela é uma artista que ela provoca reações no público, ela acaba interagindo com o público de certa forma. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui para falar da Marina Abramovic. Aqui foi uma performance que ela fez na Muralha da China, né? Onde, na realidade, o amor da sua vida, né? Que é o Orley, no caso, ele é um artista aí, que era o marido da Marina Abramovic, e viveu durante anos e anos com ela, tá bom? E no final, pessoal, no final do amor deles, né? Essa relação que eles tiveram aí, essa relação muito próxima que eles tiveram de marido e mulher, e o final foi tão digno aí quando toda a jornada de relacionamento, né? Então, os dois caminharam pela Muralha da China, só para você ter uma ideia,
inteira. Então eles saíram andando, ela numa ponta, ele numa outra ponta, e os dois, na realidade, eles acabaram se encontrando aí nesse percurso, né? E eles deram o último adeus. Então a performance da Marina Abramovic com o marido dela foi se encontrar na muralha da China, e no meio do caminho eles deram esse último adeus e terminar esse relacionamento que durou bastante tempo aí. Então a performance, na realidade, ela criava um certo diálogo, né, do desligamento aí do corpo e a mente dos dois, né? Então a Marina, pessoal, ela se dedica aí a performance de longa duração, pensando como um tema de existencialismo, no caso. Ela também trabalha com essa questão da vida, a questão da morte, e ela também trabalha com essa questão do espaço, né, e principalmente nessa questão do corpo. Então, só para a gente tentar entender, a Marina Abramovic, ela como eu falei para vocês, que ela trabalha com essa questão do corpo, né? E o corpo é visto, na realidade, por ela como um espaço de exploração artística. Então, ainda que a prática escolhida é cometida como sua própria saúde, ela não está se importando, na realidade, com a saúde dela. Ela quer produzir aquilo ali e ela quer provocar o público de certa forma a respeito do que ela está produzindo. Então essa obra aqui, né, nessa performance, que chama Hit 10 no caso, é uma performance realizada em 1973, galera. A artista, na realidade, ela usou uma faca para brincar entre o espaço entre os dedos, né? Então ela abriu, no caso, os dedos dela, e por vezes, galera, a faca atingia os dedos que sangravam e ficava machucada no final do experimento. Então ela ficou atingindo, na realidade, esse espaço entre os dedos dela, e na realidade, pela sua coordenação motor e tudo mais, sua habilidade, sua não habilidade, na realidade, em acertar esses espaços, ela acabou machucando os próprios dedos aí, né? E como você pode verificar na imagem, alguns sangues aí que ela acabou tirando da sua mão devido a essa performance, que também chocou o mundo, né? Então, a Marina Abramovic, galera, vamos continuar aqui pra gente entender. Esse daqui eu acho que uma das performances que me chamou mais atenção, assim, quando fala da Marina Abramovic, eu acho que foi essa do Hit Zero, galera. Ela acabou marcando muito quando eu conheci a Marina Abramovic há muito tempo atrás, assim, lógico, através de estudos, não pessoalmente. Mas entre suas performances, a mais importante, galera, eu acredito que seja essa, né? A realidade, a Marina Abramovic, ela permaneceu sentada aí na cadeira durante algum tempo, né? No caso, onde o público, eles tinham na mesa, galera, só para você ter uma ideia, 72 objetos, como faca, rosa, escova, tesoura, né? Até mesmo arma, galera. Só pra você ter uma ideia, ele tinha até arma, né? E essa arma podia ser usada aí por eles, né? Como eles bem quisessem, né? À medida que o tempo foi passando aí nessa relação da performance da Marina, a audiência, na realidade, foi ficando cada vez mais agressiva. Como assim? Pensa só, ela deixou diversos objetos sobre a mesa, e esses diversos objetos sobre a mesa, o público poderia segurar esse objeto e eles poderiam interagir com ela, através com ela, porque ela era um objeto ali no meio, né? Ela era um objeto interagindo com o outro. Só que ela teve uma surpresa. Não só ela teve uma surpresa, eu acho que todo mundo ali que estava nessa performance acabou se sentindo meio que, na realidade, mostrando uma certa identidade de maldade, ao mesmo tempo de dó, ao mesmo tempo de... Na realidade, foi rolando um sentimento muito forte ali entre todas as pessoas que estavam naquela performance, né? Então, à medida que o tempo foi passando, galera, ficou muito agressivo, né? Então, só pra você ter uma ideia, o público, na realidade, eles acabou rasgando a roupa da Marina Abramovic, e eles picaram, pessoal, a rosa, né? Eles picaram a rosa e apontaram a arma na cabeça dela. Então, só pra você ter uma ideia, ela saiu bastante, mas bastante machucada, riscada, humilhada ali durante essa performance. Depois de 6 horas, galera, a Marina, ela se levantou, né? E ela se dirigiu à porta de da saída. Então, no caso, quando ela saiu, o público do museu lá, eles acabaram sentindo uma certa comoção para mostrar, para ver exatamente
como o ser humano, galera, foi capaz de fazer tamanhas maldades aí com a própria Marina Abramovic. Essas cenas aí que eu tô mostrando nos slides mostram exatamente como ela ficou totalmente desamparada e ela não podia fazer nada porque ela estava usando o corpo dela como obra de arte. Então, só para a gente continuar aqui e entender essa relação, né, da Marina. A Marina ela foi bem conceituada, galera. Só para você ter uma ideia, ela se tornou realmente a avó da performance aí. E a Marina Abramovic, ela acabou recebendo aí em 1997 o Leão de Ouro como a melhor artista da Bienal de Veneza, só para você ter uma ideia. Pessoal, não é para qualquer um receber o prêmio da Bienal de Veneza, né? Então, ela realmente, essa Sèvia aí merece todos os aplausos possível pelo fato dela provocar no público essa sensação aí, talvez de indignação, talvez de diversas formas ela vai acabando contribuindo com o público nesse sentido, interagindo com o público. Então é por isso que ela acabou se tornando essa avó da performance aí, essa mulher que realmente rendeu o prêmio máximo na Bienal de Veneza aí, né, em 1997. Aí, como vocês podem verificar nessa performance, ela tá toda de branco aí, no caso, toda ensanguentada, porque ela resolveu fazer uma performance pintando não, ela pegou e começou a lavar os ossos, né? Ela pegou os ossos, na realidade esses ossos são de animais aí, no caso boi, enfim, ela acaba lavando aí durante horas e horas. Então essa performance chamou bastante atenção aí, onde ela acabou ganhando o prêmio da Bienal de Veneza. Então, só para a gente continuar entendendo aqui sobre a Marina Abramovic, uma obra dela que também é conhecida aí mundialmente aí, aconteceu aí no Museu de Arte Moderna de Nova York, galera, onde ela realizou, na realidade, uma reunião de trabalho muito importante da artista aí, no caso que foi consagrado. Na ocasião, pessoal, foram realizadas na realidade várias reperformances com artistas convidados, além de atuações da própria Marina Abramovic. A exposição, galera, da artista é presente, né? E fez tanto sucesso, só para você ter uma ideia, que aglomerou multidões na porta do museu, porque todo mundo queria interagir com a Marina Abramovic. Como eu disse, ela é uma celebridade aí do mundo da arte, né? E ela é referência na performance do mundo. Então todo mundo queria ter um momento ali com ela, né? Então, só para você ter uma ideia, nessa performance que ela fez, ela acabou batendo aí na ocasião o recorde aí de 800 e 500 mil pessoas visitaram a exposição por conta dela. E realmente ela chama bastante atenção pelo fato dela estar produzindo essa obra aí, onde ela fica durante algum tempo, né, ou horas, dependendo aí como for, na frente de uma pessoa encarando. E às vezes até provoca um certo sentimento, porque as pessoas choram, ela chora. E tem vários contextos aí sobre a curiosidade também sobre a Marina Abramovic. Então, eu vou falar da Millie Brown, galera, que é uma artista aí que eu gosto bastante também, que é uma jovem performance. Na realidade, ela ganhou uma certa projeção mundial ao participar aí de uma performance aí com a Lady Gaga, né? Então, na realidade, ela foi responsável, galera, simplesmente, por incrível que pareça, galera, ela acabou ingerindo aí umas garrafas de água com corante colorido, né? E na realidade ela forçava um certo vômito. Então ela vomitou diversas vezes aí, principalmente aí na parte quando a Lady Gaga estava tocando bateria, ela vomitou, enfim, que era uma coisa mais verde, né? Um vômito mais verde. Aí no caso ela acabou uma cor mais escura, hein? No caso preta, ela acabou vomitando de novo em cima da Lady Gaga. Porque a ideia mesmo era essa, né? Essa artista ela é conhecida exatamente por ela produzir obra de arte vomitando, né? E a Lady Gaga sabe causar polêmica no público, além de cantar muito, né? Que ela é uma excelente cantora. E
A Millie Brown nada mais nada menos que é uma excelente pintora, né? Ela pinta com a boca, ela vomita e transmite arte através do seu vômito. Vou citar um exemplo aqui para vocês, ela produzindo uma obra de arte aí no chão, né? Então ela é uma artista realmente que ela causa bastante polêmica, né? Por exemplo, uma obra da Millie, só para você ter uma ideia, né? Ela utiliza essa técnica aí, né? Onde ela compõe os quadros, na realidade é vendida aí uns 4 mil reais cada obra dela, né? Lógico que esse intuito mais abstrato, né? Então ela vem produzindo diversas obras aí, onde ela se tornou uma excelente artista, exatamente por produzir essas obras diferentes, causar impacto no público. Só para a gente continuar falando sobre ela, eu acho que é importante falar dessa obra também que chama bastante atenção. Nessa performance aí, o ponto murcho, galera, só para você ter uma ideia, ela realiza numa galeria aí, né, na realidade num hotel em Nova York. Ela fica deitada no chão, pessoal, que é uma espécie de cama, né, como você pode observar na imagem. Ela fica deitada durante 7 dias, pessoal, sem comida e apenas com água. Enquanto as flores acabavam murchando em volta dela, ao seu redor, no caso, ela ficava ali durante, é muito tempo, galera, é muito tempo para produzir uma obra de arte. E quando perguntaram sobre sua arte, na realidade, ela simplesmente respondeu. Ela queria usar o seu corpo para criar arte, como todos os artistas que fazem performance no mundo, né? E ela queria criar algo que viesse de dentro, pessoal, como se fosse bonito, né? Na realidade, cru e ao mesmo tempo incontrolável. Então, essa artista aí realmente é uma artista que veio para provocar o público nesse sentido. Pessoal, agora imagina você ficar 7 dias sem comida e apenas com água. E ali, conforme as plantas, as flores foram murchando, ela também ficou também à mercê nisso daí, né? Poxa, ela tava com fome e tudo mais. Então, teve uma questão muito poética em cima dessa performance dela. Eu vou mostrar só para você ter uma ideia do lado aqui, ó. Só para você ter uma ideia, aqui o público podia interagir de certa forma com ela, porque o público passava e via ela lá durante todo esse período. Lógico que ela tinha todo um auxílio, né? Existiam pessoas, fotógrafos, médicos e tudo mais a respeito dessa performance que ela fez. Eu vou estar falando agora desse artista que eu gosto muito, o Joseph, pessoal. Só para você ter uma ideia, esse artista, no caso, ele é um artista, galera, que chama mais muita atenção mesmo. Ele é considerado, na realidade, um artista alemão aí, né? No caso, depois da Segunda Guerra Mundial, né, ele se tornou realmente um ícone aí nessas performances dele, que na realidade também, pessoal, ele trabalhou aí, ele acabou se tornando um piloto, né, há muito tempo atrás, lá no caso da Segunda Guerra Mundial, 1940, e no inverno de 1943 aí, o seu avião, pessoal, ele acabou despencando, né, e próximo da Rússia, só para você ter uma ideia. E uma tribo tártara a salvou, né? Na realidade ele foi alvejado, né? E o que eu quero chegar com isso? Lógico que existem diversas suposições aí sobre o artista, existe toda uma filosofia a respeito de Joseph, pessoal, exatamente pelo fato de poetizar, né, nessa questão que ele acabou sobrevivendo a essa queda e acabou sobrevivendo de uma forma bem lúdica aí, né, de uma tribo cuidar dele aí, e ele, a respeito disso daí, ele acabou se tornando uma pessoa que ele acabou tendo uma certa influência aí nas performances da vida dele. E é uma performance bem peculiar dele, que eu posso estar falando para vocês. Por exemplo, essa performance aí do lado direito da tela, você encontra ele exatamente com uma lebre no colo. Então a lebre está morta, no caso, né? E ele fica ali durante dias, horas ali com a lebre
no colo, exatamente. Então, e ele também fez uma performance que chamou bastante atenção, mas muita atenção mesmo, porque ele fez uma performance com um coiote, né? Então, esse coiote, pessoal, como você pode verificar aí do seu lado esquerdo da tela, esse coiote aí ficou vivendo com ele durante 7 dias. É isso mesmo, 7 dias, pessoal. E esse coiote é totalmente selvagem. Então, provavelmente ele estava correndo um certo risco de vida, né? Você vê que ele está protegido, mas ele acabou criando uma certa amizade com esse coiote aí no decorrer. E ele gravou isso daí, só para você ter uma ideia. Então, existem vídeos na internet que mostram ele convivendo esses 7 dias com o coiote, né? De uma forma mais, lógico que selvagem, uma forma mais de interagir como uma pessoa comum ou não, né? No caso. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.